Primeiro que eu vi. Ah, primeiro que eu vi. Aham. Peraí. Gente, foi com o Grande Otelo também. O primeiro filme que eu vi foi com o Grande Otelo e o primeiro filme que eu fiz foi com o Grande Otelo. Agora que eu estou me tocando, eu ficava com a minha avó, né, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, ficava estudando lá com ela. E todas as quintas-feiras, não se estudava quintas-feiras. Então, quinta-feira a gente ia ao cinema, toda quinta-feira, minha avó e eu. E a gente assistia muito os filmes da Atlântida. Foi Romeu e Julieta, com Oscarito e Grande Otelo. Muito bom, né? Foi o primeiro, sim. Eu sou de Maceió, Alagoas. A primeira vez que eu fui ao cinema foi lá, no centro da cidade, no cinema chamado São Luís. Eu tinha uma tia bem velhinha que me levou ao cinema. Eu me lembro que era uma entrada, eu não sei se até hoje é assim, não sei nem se o cinema São Luís ainda existe, mas a entrada era pelo lado da tela. E de repente eu me dei de cara com aquela imagem gigantesca na minha frente. Era um filme preto e branco, eu não sei que filme era. Lembra muito Ivan o Terrível de Eisenstein, por causa das roupas das quais eu me recordo, mas certamente não era, porque não poderia naquela época estar passando Ivan o Terrível lá. E eu me lembro que eu fiquei extasiado com aquela imagem, a minha tia velha, ela virou para mim e disse assim, exatamente para eu não sair do controle dela, disse assim, não vá para lá não, que se você meter a mão fica presa, você não sai mais de lá. Então eu me lembro que essa foi a primeira experiência que eu tive de cinema. Foi com quantos anos? Eu tinha uns 5 para 6 anos de idade. Cara, aos 6 anos de idade, lá no Cine Patê, que não tem mais. Na verdade, eu acho que eu sou de uma geração, eu estou com 41 anos, eu sou de 68, que pouco tinha televisão, né, e o pouco que tinha não era tão bacana, e o cinema tinha uma presença muito forte na formação da gente, né. Hoje eu acho tudo muito diferente, sem saudosismo nenhum, mas o imagético nosso, ele estava muito voltado para a coisa do cinema, né, para parar ali diante da tela grande e poder contemplar um pouco mais. O que eu acho que a sua geração já não tem tanto, porque a tela diminui, né, ou ela é do computador, ou ela é da televisão, ou da TV de plasma, ou da LCD, mas o volume de imagens que vocês recebem de informação é muito grande. E, ao mesmo tempo, não é tão contemplativo, né? Eu lembro que a gente ficava esperando assim, putz, vai ter um ciclo de cinema francês passando lá no Roxy, ou então no Royal, na Auguste de Lima. A gente ficava esperando, porque quase não havia locadora, né? Eu sou da geração que viu o VHS aparecer. Então, a coisa do cinema, do filme, ele não era tangível dessa forma como é hoje, né? Tão simples. Então, havia e quando vinha, parecia pra gente um grande banquete, assim. Era de parar, assistir, discutir sobre o filme, sair dali, sentar num bar e conversar horas e dias sobre um determinado filme, ou às vezes até voltar no dia seguinte para rever. E lá em casa a gente conversava muito sobre filme, sobre cinema. Pai contava casos e casos de filme. Mãe também contava casos, né, de filme. Então ali eu já ficava entusiasmado escutando. Quando eu comecei a ir para o cinema, a ir para cinema, para assistir filme, né? Com aquele lugar, aquela sensação, né? Porque o barulho, a fila, né? Você fica naquela expectativa de entrar, né? O lance era realmente o filme, né? E aquela sensação, você tá lá dentro do cinema e tal, tudo escuro, e vai começar o filme. E na época tinha um jornal que passava antes do filme, né? Começava um jornal, era o tal de Canal 100. E depois do Canal 100 que começava, e a gente fala, agora vai ter trailer, agora vai ter o trailer. E tinha um trailerzinho bem michuruco assim, e aí começava o filme, né? Eu adoro essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que tá aqui. Eu nasci na Bahia, então um sertão muito bravo lá, e depois que eu vim pra cá, quando eu comecei a procurar as pessoas aqui, assistir cinema, muito criança ainda, muito jovem, né, fui descobrindo. Então o primeiro cinema que eu fui, exatamente eu lembro, que foi no cinema de bairro, que era no Cine São Carlos, que é ali seria ali onde é o Padre Eustáquio, ali no ensino do Padre Eustáquio,
Cine São Carlos, que fechou na década de 80, que passava muito filme de aventura. Então, os primeiros filmes de aventura eu lembro que eu vi, foi o Jazão e o Velo de Ouro. Esse foi o primeiro filme que eu vi lá no Cine São Carlos, que era, a gente morava no Caiçara e o bairro mais próximo era o Padre Sá, que a gente ia pra lá, até porque a gente ia a pé, era longe, mas a gente ia a pé, porque era pequeno e sem dinheiro nem nada, e tinha as chamadas matinês, que era preço baratinho. Então eu lembro que fui, mas não tinha nenhum interesse específico no cinema. Depois entra uma outra fase da minha vida muito engraçada, que eu não tinha nenhum interesse específico em cinema. Então eu ia pro cinema e eu era tudo que eu odeio no público de cinema hoje. Eu era um moleque que ia no cinema pra encher o saco dos outros. Cuspir nos outros em cima das galerias, eu cuspia no Cine Brasil, eu cuspia nas pessoas na galeria, eu ia fazer bagunça. Primeira vez que eu fui ao cinema, eu era muito criança, eu fui ver no Rio de Janeiro, no Leme, tinha um cinema, lá na ponta de Copacabana, no Leme, tinha um cinema chamado Danúbio, e onde passavam séries do Flash Gordon, filmes do Tarzan, eu gostava muito. E meu pai era produtor de cinema, ele foi João Tinoco de Freitas, ele foi produtor do Rio 40 Graus, o primeiro filme do Nelson Pereira dos Santos, com quem depois eu comecei a trabalhar. E o primeiro filme brasileiro que eu vi foi uma chanchada chamada Tudo Azul, com a Marlene e o Luiz Delfino. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu diria que seria o Pluft o Fantasminha, um filme que meu pai fez. Meu pai era ator, e daí eles fizeram um filme com a música do Tom Jobim, um elenco maravilhoso. Então eu me lembro daquela vez como a primeira vez que eu fui ao cinema. O cinema foi uma coisa que entrou muito cedo na minha vida. Eu tive uma infância solitária e tinha uma tia que gostava muito de cinema e muito devota, e que me levava desde muito pequeno para o cinema todos os dias. Às vezes via 2, 3 filmes num dia. Gozado, eu não sou muito de chorar em cinema, não. Mas tem um filme de Sam Peckinpah. Ele era um americano, índio-americano. O filme chama-se Meu ódio será tua Meu ódio será tua... Teu ódio será minha... Ih, caralho, o que houve? Enlouqueci. Meu ódio será tua herança. Tem uma cena que aqueles 3, 4 cowboys decadentes, fudidos, estão naquela aldeia mexicana, sendo tratados como heróis, e o povo cantando a golondrina para eles. Aí um olha para a cara do outro, como quem diz, vamos morrer com dignidade. E aí saem reagindo. Aí eu acho aquilo tão lindo, tão lindo. Então, meu amor, você pode estar fudido, você pode estar velho, você pode estar acabado, mas você pode sair da vida com dignidade. O primeiro filme que eu assisti foi no cinema de rua, numa cidade, hoje é uma cidade que chama Coluna, cidade do Vale. Eu era menino, tinha 8 anos, e apareceram lá um pessoal fazendo projeções com 16 milímetros, né, em cima de um caminhão. Foi o primeiro filme que eu vi, foi numa tela de rua. Daí passaram muitos anos, quando eu vim para a capital, que eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma sala de cinema. Assistia filme de vez em quando, gostava, mas passei mais a gostar depois que passei eu mesmo projetar os filmes, né? Eu mesmo manusear os filmes, o equipamento. Aí se tornou assim, você acaba gostando. E você fazendo aquilo que você gosta, a tendência é cada vez você apaixonar mais pelo aquilo que gosta, né? A primeira vez foi o Cinema São José, na cidade de Limoeiro, onde fui assistir filmes nacionais. Era filme dos Trapalhões que passava, e meu pai levou para assistir. Porém, eu continuei frequentando esse cinema. Esse cinema passou por várias etapas. Ele teve esse momento de filmes nacionais, né, como eu falei, os Trapalhões e tudo.
Depois ele foi para um momento mais Kung Fu, os filmes de karatê, os filmes ligados às artes marciais que eu também frequentei. E por último, houve um momento de cinema pornô, né, que esse cinema também exibia filmes. Então houve toda uma etapa do mesmo cinema. E hoje em dia o que me entristece é que não é mais nenhuma dessas etapas. O Cinema São José em Limoeiro hoje virou uma escola. E uma escola que acho que não se utiliza da história daquele cinema. Então isso me entristece. Eu entrei uma vez na escola e vi uma parede dividindo exatamente onde ficava a tela do cinema. E aquilo me deixou muito comovido. E o cinema justamente se faz nessas passagens. Se faz quando ele atravessa a música, quando ele atravessa a dança, quando ele atravessa a física, quando ele atravessa a química, quando ele atravessa a poesia. É aí que se dá o cinema. É na travessia por essa disciplina e, sobretudo, ele atravessa a sua vida. O cinema é uma coisa que certamente deve fascinar e mesmo intrigar pelo seu mistério, né? Há sensibilidades diferentes. E uma primeira sensação, uma primeira visão é sempre muito reveladora. Eu me lembro do cheiro do cinema, porque o primeiro era um dos poucos lugares no Rio de Janeiro que tinha ar refrigerado. Não o Cinema Danúbio, o Cinema Danúbio era um poeira, até quando chovia fazia barulho, porque era telha de zinco, né? Mas assim, a sensação de entrar no espaço do cinema que me ficou marcada muito fortemente foi no metro Copacabana, que era um lugar que tinha refrigerado. Então a gente passava na porta, na rua, já tinha aquele frescor, assim, saindo de dentro. E quando você entrava no cinema, tinha um cheiro do ar refrigerado, os tapetes você, assim, pisava, afundava. Foi uma sensação muito inesquecível. Bem do meu primeiro filme, quando eu me emocionei vendo até meu pai fazendo, minha mãe fazia o filme também, e era uma estreia, então eu fiquei assim muito emocionado por penetrar naquela magia da sala escura, né? Que o cinema é impressionante. Você entra naquela sala escura, aquele ar-condicionadozinho, de repente aparece aquelas imagens monstruosas na sua frente. Então você imediatamente é levado para um outro lugar. E fora isso, a emoção de meu pai ser o protagonista do filme, né? Minha mãe fazer o filme. Fiquei pasmo, porque eu não sabia que existia uma televisão tão grande. Segundo meu pai, foi isso que eu falei. Mas fiquei encantado porque via... É como se a vida ela tomasse dimensões enormes diante do meu olhar. Eu via pequenos detalhes tão próximos, ouvia pequenos sons tão próximos, e aquilo se tornou realmente próximo de mim, assim, ao ponto de querer aquilo para minha vida. Uma das minhas grandes namoradas foi numa sessão de cinema muito engraçado, porque era um filme de 14 horas, e o filme foi dividido em 2 horas, em 2 dias, 7 horas. E ela praticamente, eu e ela praticamente fomos os poucos que ficaram nessa sessão. Então entraram, sei lá, no primeiro dia foi anunciado assim como duas partes só, 7 horas e 7 horas, e sem intervalo. Então ficou uma coisa maluca, e no primeiro dia tinha 20, 30, 40 pessoas, né? No segundo, no final da primeira sessão, no final do primeiro dia já tinha 15, e no segundo dia praticamente 5, 6 pessoas. E ela uma, e a gente foi no primeiro dia, eu não sabia quem era, eu estava na última cadeira e ela na primeira, e no segundo estávamos os dois juntos, né, os 2 dias, e praticamente por quê? Porque foi daquelas pessoas, e a gente se aproximou, ficou, conheceu, começamos a namorar, namoramos muito tempo, e foi uma das grandes paixões, porque nasceu numa sessão de cinema. A senhora é doce, como uma chuva de caju, que caem de repente no calor mais duro de novembro. Linda, como um vento num pasto bem grande. O filme era filme passando naquela época, filme Bang Bang, né? Nosso Durango Kid. O Durango Kid era a alegria da meninada, da garotada, né? Aquilo aparecia na tela, era igual pro gol no Mineirão, todo mundo vibrava, sabe o que é isso?
Era uma delícia. E aquela coisa que você contava que o pessoal batia palma, vaiava? Vaiava. Por exemplo, o Roy Rogers, ele gostava muito de cantar, né? Aí tá uma confusão lá que tinha que entrar na briga, em vez de entrar na briga, pegou o violão, começou a cantar, e aquela vaia tremenda pro Roy Rogers. Porque em vez de ele entrar para ajudar o colega dele, tava apanhando, não, pegou o violão e foi cantar. Aí uma vaia tremenda, né? Quando terminou a sessão, mais ou menos 11h30, mais ou menos, saiu todo mundo e de lá de cima eu vi que ficou uma pessoa. Eu e meu amigo descemos e avisamos o porteiro. Aí ele desceu até lá, chamou, bateu na cadeira, nada. Aí eu aproximei mais, cheguei perto, ainda falei então de brincadeira, né? Achei que o cara estava dormindo. Falei, ô Campos, esse moço tá morto. Ele falou, não, tá morto, não, chamei ele aí. Aí eu fui para pôr a mão nele assim, mas aí já fiquei receado, que estava muito quieto. Aí eu falei com ele, não, ele tá morto sim. Aí ele chegou perto, olhou, meu colega olhou também. Aí ele foi até a rodoviária, chamou os policiais. Aí quando vieram, o cidadão tinha sofrido um infarto e morreu dentro do cinema. Eles calculam que morreu por faixa de 10 horas mais ou menos, já tinha mais de 1 hora que ele estava lá dentro. Eu já fui muito militante, sou muito militante de cinema, já briguei muito com pessoas que vaiam, eu detesto isso, mesmo quando eu não estou gostando de um filme. Eu não vaio jamais, porque eu sei o trabalho que dá para fazer um filme. E já briguei muito com gente, já saí até em soco mesmo com gente que vaiava o filme e tal. Isso aconteceu, por exemplo, na estreia do filme Porto das Caixas, de Paulo César Saraceni, um belíssimo filme que foi um dos primeiros longa-metragens do cinema novo. E esse filme foi muito maltratado e eu me lembro que eu briguei muito com as pessoas por causa desse filme no cinema. E aí tem uma coisa que eu estou me lembrando aqui, tem um fato engraçado que me causou um certo trauma, mas aí eu já era uma adolescente, jovem, devia ter os meus 17 anos, 16, 17 anos, e eu estava no cinema Metro, no Rio de Janeiro, quando uma moça que estava do meu lado cismou que eu estava abordando ela fisicamente, né? E eu não estava, nem tinha percebido que ela estava ali. E foi um escândalo, porque ela chamou o Lanterninha queria me expulsar do cinema, e eu fiquei muito traumatizado com aquilo. Aí, porque eu era um demente dentro do cinema, então hoje eu passei ao extremo, né? Sou um monge, né? Então eu criei antipatias com todo mundo. Então, gente que eu xingo no cinema, eu mando calar a boca, eu mando desligar o telefone, eu já xinguei idosas que ficam no cinema falando e contando novela. Eu já acordei um idoso que estava roncando no cinema, ele entrou pro cinema e dormiu. E ele estava numa intensidade ronco tão grande que estava me atrapalhando. Eu fui lá e toquei nele e falei assim, ó, vai dormir em casa, você tá me atrapalhando. O cara ficou puta, velho. Excuse me? I think I pay my money like everybody else up in here. O meu recorde de ficar dentro do cinema, eu fiquei dentro do cinema, eu já peguei sessão de 2 às 4, 4 às 6, 6 às 8, 8 às 10 e 10 à meia-noite. No mesmo filme, né, o The Wall, Pink Floyd foi um recorde, né? Mas é um filme que eu assisti mais de 100 vezes também, né? Num dia só eu assisti quantas sessões num dia só, né? E ficava, porque antigamente era bom, você ficava dentro do cinema, você entrou, não precisava de sair. Né? Hoje você entra dentro do cinema, pagam por sessão, né? My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Na adolescência, isso sim. Aí vão vir filmes que realmente vão mexer comigo, muito, assim. A Marcor foi um filme que mexeu muito comigo, Psicose foi um filme que mexeu muito comigo, La Belle de Joux foi um filme que mexeu muito comigo. Porque aí eu descobri de que existe narrativas, outras formas de pensar, outras formas de narrar, e de um cinema extremamente rico, né? E era bacana, porque a gente podia ver, quando você tinha essas mostras, eram coisas muito refinadas e muito depuradas dentro dessa massa de filmes que tinham. Tinha 2 clubes na Cachoeirinha que tocavam muito bolero no sábado, no domingo, tinha baile, né? Tocava bolero, era música da época, bolero, mambo, stênia, música cubana, música mexicana. E nós combinamos com o gerente do cinema, Cinepapo, dá para nós passar só filme mexicano durante a semana aqui para nós. Vamos pegar. Isso pegou só filme mexicano, sabe? Tinha bolero, Fernando Fernandes cantando, Gregório Bairro cantando, Telos Pontes, né? O que nós fazíamos?
Tava só nós mesmo dentro do cinema, né? Pegava os meninos, então tinha que as meninas mais, que não tinham muita vergonha nem nada, vinha, tinha um corredorzinho meio de cinema, o filme passando lá, cantando, nós dançando bolero dentro do cinema, né? Que é dentro do cinema. Aquilo era gostosura, sabe? Não tinha briga, não tinha nada, né? Acabava o bolero, eu sentava, começava a ver o filme de novo. Só tinha um problema, quando acabava de dançar o bolero, os caras iam pro balcão tomar uma tequilazinha, né? E nós ficávamos lá, pô, o que não tem? O que não tem? Era divertido, era muito divertido. Teve um filme que eu assisti também, esse bem mais de 30 vezes também, é o filme O Hair, né? Porque em 1979, quando teve a censura, que se dizia na época, a abertura, então os filmes foram liberados, vários filmes. Então vários filmes que estavam censurados aqui no Brasil chegaram, mas assim, e de uma vez. Era um filme, na verdade, que era um discurso sobre a amizade, é um discurso, mas tinha um fundo político, né? Que é os jovens morrendo lá no Vietnã, por uma guerra que eles achavam que não era deles, era uma guerra política. Né? Então, o que acontecia? A gente foi assistir esse filme e eu fiquei impressionado com como é esse país, ao mesmo tempo tão cruel, participa de tanta guerra, mas o pessoal podia falar à vontade do governo, criticar o governo, né? O filme todo malha o governo dos Estados Unidos. E aí, pra gente ter acabado, né, estava ainda na ditadura, como é que o cara tem coragem de falar desse jeito do governo dele? O que tem no fundo, na relação que eu estabeleço com qualquer filme, é a paixão. E aí a paixão é isso, né? Às vezes ela tem várias tonalidades. E aí é em função da história. E eu sempre me apaixonei. Aí se pegar os mais clichês, né? Eu sempre me vi, né, como aquele menininho lá do Cinema Paradiso, que ficava na cabine vendo os filmes deslumbrados. E eu nunca vi um filme. Eu já vi profissionalmente depois, entrei e tal, conheci cabines de todos os cinemas daqui. Mas nunca na minha assistência ao cinema precoce e na processo, nunca fui, não sabia nem o que era uma cabine, nem queria saber. Eu não tive essa relação lúdica com aquilo. Mas aí quando eu vejo aquele filme, é aquilo. A paixão era aquela. E aí ele estava lá dentro e se deslumbrou pra... Eu tive medo do escuro. Quando apagaram-se as luzes do cinema a primeira vez que eu fui, eu segurei na mão do meu pai, assim, com uma força tremenda, porque não sabia que ia ter o blackout, que havia a escuridão. Né? Mas o bom disso é que depois da escuridão, depois do blackout, veio a luz magnífica, com aquelas imagens magníficas, né? E aí o medo passou. A mechanical wonder allowed me to see the sun rise for the first time in 200 years. And what sunrises? Seen as the human eye could never see them. Silver at first. Then as the years progressed in tones of purple, red, and by long lost blue. Eu assisti um filme chamado Titãs. Titãs, que aconteceu uma coisa engraçada, né? O filme era sobre os filhos do trovão. Então eram 12 filhos, então eram 12 caras halterofilistas, né? Eram 11 caras halterofilistas, e tinha um dos filhos que era fraco. Então os fortões, de vez em quando davam uns cascudos nele e tal, mas ele era o cara inteligente. Então eu tinha que resolver um problema lá, os caras na força não conseguiram. Vai esse que era o mais fraco resolver o problema. Mas o filme todo é aquela epopeia, aquele filme mitológico, né? Então os semideuses brigando com os monstros, com os outros deuses, aquela confusão toda. E quando acabou o filme, eu saí do cinema, o pessoal na frente desse Cine São Cristóvão tinha uma coisa que chama um aglomerado, mas antigamente se dizia favela, então tinha lá a Pedreira Padre Lopes. E a turma da Pedreira Padre Lopes meteu cadeado e corrente na porta do cinema e trancou todo mundo lá dentro, né? E eu empolgado, pô, tinha acabado de assistir um filme com só cara fortão derrubando tudo, né? Aí eu fui lá e todo empolgado, era uma porta assim de tipo grade, né, assim. E eu lá fazendo maior força, achando que ia derrubar, conseguir arrebentar os cadeados, entendeu? Isso aí eu devia ter esse filme eu devia ter uns 10 anos de idade, entendeu? E eu lá empolgado, fazendo maior força, e a turma lá fora morrendo de rir, entendeu? Tipo assim, né, empolgado. E cinema faz a cabeça da gente. Cinema não é fácil, não.
decades, over 50,000 people have lined up outside New York's new Museum of Modern Art to see the paintings of Mexico's greatest artist, Diego Rivera.